Olá! Mais uma aula do COBIT 2019. Mais especificamente, eu explico para você três fatores que influenciam o design de um sistema de governança, que são a estratégia empresarial, os objetivos empresariais e o perfil de risco. Então, vamos lá ver o que traz para a gente no COBIT, começando com a nossa estratégia empresarial. Toda organização define um conjunto de estratégias para alcançar os seus objetivos principais, aonde ela quer posicionar a organização, e geralmente as estratégias organizacionais são colocadas em alguns tipos, podem ser agrupadas ou classificadas em alguns tipos, como por exemplo, crescimento ou aquisição, onde a organização de alguma forma quer expandir, né, tem um foco ali em aumentar o faturamento, aumentar a quantidade de clientes, aumentar de repente a quantidade até de produtos, talvez, porque com mais produtos pode ser que você adquira mais vendas, mais clientes, enfim. Cada organização vai pensar ali na forma com a qual ela vai alcançar aquela, aquela visão de futuro. A estratégia empresarial sempre é para alcançar alguma visão de futuro. Outro tipo de inovação, lançar um produto novo, totalmente disruptivo, ou simplesmente um produto que a gente não encontra ainda no mercado. Ou até mesmo diferenciar-se dos concorrentes. Então a empresa, nesse caso, ela está focando ali na sua carteira de produtos e serviços para que ela seja vista, seja reconhecida ali pelos clientes com produtos novos, diferenciados, inovadores, enfim. Liderança de custos, onde a empresa vai ter um foco aí em minimizar os custos de médio, curto e até mesmo de longo prazo, dependendo ali da visão dos estrategistas. E atendimento ao cliente ou estabilidade, quando a empresa tem o foco em fornecer um serviço estável, que os clientes podem confiar, quando o cliente precisa, ele sabe que pode contar com aquela organização, pode ser uma estratégia também. Então, geralmente tem esses quatro tipos ou arquétipos, também chamados de arquétipos, que a organização vai posicionar a sua estratégia corporativa. E dependendo dos estrategistas, ele pode pensar em uma estratégia, uma segunda estratégia, caso a primeira não venha a funcionar bem, em alguns casos até mais, é bem mais raro, bem mais difícil pensar até em uma terceira estratégia. E às vezes até a combinação desses arquétipos também acontece, é bastante comum. A estratégia organizacional visa posicionar a organização num estado futuro diferenciado que os estrategistas querem, desejam, ou o conselho de administração, ou o presidente da organização, enfim. E para ajudar essa estratégia corporativa, a empresa vai criar os objetivos estratégicos. São objetivos de curto, médio e até longo prazo, que apoiam, que dão sustentabilidade à estratégia corporativa. Então, os objetivos apoiam a estratégia e a estratégia ela vai ser realizada, vai ser colocada em prática através de um conjunto de objetivos empresariais. É assim que ele define, é assim que ele coloca ali os objetivos estratégicos. Geralmente o COBIT já há bastante tempo ele usa do BSC, Balance Scorecard, que é uma forma de implementar a estratégia corporativa. O Balance Scorecard ele foi criado pelo Kaplan e Norton, dois especialistas ali de Harvard, dos professores de Harvard, e esse é um livro que eu gosto bastante, eu recomendo. Tem diversos outros livros aí do professor Kaplan, do professor Norton, eles sempre atuando em conjunto, né? Mas esse é o livro que eu recomendo geralmente, que eu gosto mais. E basicamente o que, que nós temos no tal do BSC, no Balance Scorecard? Os objetivos estratégicos eles são agrupados
em algumas categorias, basicamente na visão financeira, na visão dos clientes, na visão dos processos internos e das pessoas, da tecnologia, do aprendizado e crescimento. Essas são chamadas de dimensões. Então, geralmente, colocar 4 dimensões. Pode ter mais? Pode, mas se você coloca muita dimensão, não vai ajudar grandes coisas e pode até ser que a gente embole aí no meio do caminho. E os objetivos estratégicos, eles estão nessas caixinhas. Então, tem um objetivo estratégico aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 objetivos estratégicos que essa empresa, no caso, ela criou. E ela distribuiu exatamente nessas dimensões que estão colocadas aqui. E uma sacada bem legal do Balance Scorecard é que você tem que pensar sempre em objetivos que criem uma bola de neve, onde um objetivo contribua com outro objetivo. Então, por que tem essas setinhas aqui? Ele está dizendo exatamente isso. Esse objetivo, uma vez alcançado, ele vai ajudar nessa dimensão, no caso aqui pessoas e tecnologia, e vai contribuir para que esse outro objetivo seja alcançado. Esse outro objetivo aqui, uma vez que ele seja alcançado, ele satisfaz essa dimensão também e automaticamente ele vai contribuir para um objetivo que está acima. E olha só que legal. Se esse cara for alcançado através das próprias ações que forem criadas para que esse objetivo seja alcançado, ele tem a chance maior de ser alcançado porque tem um objetivo aqui embaixo que está impulsionando ele, que está contribuindo. Então a chance desse cara ser alcançado, ser conquistado, é maior. E uma vez que ele é alcançado, o objetivo de cima vai ser ajudado também para que seja alcançado. Então essa relação de causa e efeito ajuda a impulsionar sempre algum objetivo estratégico que está acima, que está numa dimensão acima, e chegando no topo lá da dimensão principal, pensando numa organização capitalista, seria a dimensão financeira. Cada uma dessas dimensões, elas devem ser analisadas e customizadas. Se você é uma empresa do governo, por exemplo, pode ser que você não vá pensar nos aspectos financeiros, você pode estar pensando lá em melhoria da educação, por exemplo, melhoria da saúde, por exemplo. Muito embora você seja uma organização do governo, nesse exemplo, você precisa de dinheiro para realizar suas ações, seus projetos, enfim. Então, por isso que ele coloca, olha, a dimensão financeira sempre vai existir. Agora, quem é que traz o dinheiro para a gente? No caso aqui de uma empresa capitalista normal, quem vai trazer o dinheiro são os clientes, comprando os produtos, enfim. E como é que o cliente vai comprar o produto? Bom, se os produtos forem bons produtos, se o atendimento for um bom atendimento, né? Então vai fazer com que os clientes voltem a comprar. Agora, para que você tenha bons processos internos, para boa criação de produtos, prestação de pós-venda, por exemplo, precisamos ter as pessoas capacitadas com os processos e a tecnologia bem elaborada. Então, basicamente, essa é a ideia do Balance Scorecard. E o COBIT, geralmente, tradicionalmente, ele trabalha muito com o Balance Scorecard. Desde da versão 4 eu vejo ele trabalhando. Na versão 3 eu não olhei o COBIT na versão 3. E aqui ele traz já para nós alguns objetivos de empresa, para a gente usar como exemplo, muito embora seja exemplo, muitos desses objetivos são objetivos reais das organizações. Então ele classifica aqui como EG, Enterprise Goal, de EG01 até EG13, classificando pelas dimensões do Balance Scorecard, dimensão financeira, dimensão clientes, dimensão dos processos internos e dimensão do crescimento.
crescimento aqui não é o crescimento da empresa, é o aprendizado e crescimento das pessoas, porque as pessoas melhoram os processos internos, que por sua vez vai melhorar o relacionamento e as vendas, que por sua vez vai melhorar a questão financeira. É sempre uma questão de relação de causa e efeito. Pode pular daqui direto para cá. Um processo interno que é melhorado diminui os custos, né? Por exemplo. Então, o que ele traz aqui para a gente? Objetivos empresariais. Um portfólio de produtos e serviços competitivos. Se você tem uma empresa de um produto só, você pode morrer, a sua empresa pode morrer. Vai que acontece uma situação qualquer e você não pode mais trabalhar com aquele produto, né? Então é muito arriscado uma empresa de um produto único. É interessante que você tenha um conjunto de diversos produtos e serviços sendo prestados para você ser uma empresa mais competitiva no mercado. Riscos de negócio sendo gerenciados, se você tem menor risco, você vai ter menor prejuízo financeiro. Conformidade com leis e regulamentos, se você está aderente às normas, às leis, aos regulamentos, às políticas, você não vai ser multado, por exemplo. Qualidade da informação financeira. Tem muita empresa que sofre por conta de balanços mal feitos, mal estruturados, a prestação de contas é uma calamidade e aí a dimensão financeira vai ser prejudicada. Então, ter qualidade nessa informação vai ajudar nos aspectos financeiros. Olhando na dimensão cliente, uma cultura de atendimento ao cliente focada no cliente. Isso vai agradar o relacionamento com o cliente, ele vai se sentir prestigiado, ele vai querer comprar novamente. Continuidade e disponibilidade dos serviços. Se o cliente tenta comprar alguma coisa e o sistema está fora do ar, ele vai para o concorrente. Então, é importante que os serviços estejam disponíveis para o cliente. Qualidade da informação gerencial. Se você presta informações erradas, inclusive é alvo de um curso que é o profissional de alto rendimento, eu falo sobre a qualidade da informação, onde o profissional vale pela qualidade da informação que ele presta. E aqui é a mesma coisa. Se o seu cliente sempre recebe informação errada da sua empresa, vai chegar uma hora que ele vai se cansar e falar: essa empresa não sabe de nada, não quer nem saber da gente. E ele vai procurar o concorrente. Processos internos. Na dimensão de processos internos, otimização de funcionalidade interna do processo de negócio. Aquela situação onde o cliente compra um produto e demora 50 dias para receber. Poxa, pode ser que na primeira vez ele compre de você, na segunda vez ele vai pensar duas vezes. Se ele tiver uma concorrência ali, a um preço que ele esteja disposto a pagar, existe a grande chance dele trocar. Otimização dos custos do processo de negócio. Se você otimiza os custos internos, você pode ter um produto de custo mais competitivo no valor final, no preço final, e aí você pode atrair os clientes. Competências, motivação, produtividade do pessoal. Se você tem pessoas bem motivadas e capacitadas, elas vão melhorar os processos internos, que vão ajudar na continuidade de serviços e os clientes vão comprar mais e vão trazer melhoria nos aspectos financeiros. Conformidade com as políticas internas e também processos internos vai fazer com que todos os procedimentos sejam seguidos e os procedimentos internos não são criados à toa. Ele tem propósitos específicos e que o conjunto desses procedimentos vão contribuir para um bom relacionamento com o cliente e depois trazer ali a questão financeira novamente. Na dimensão de crescimento, programas gerenciados de transformação digital, principalmente nos dias de hoje, onde a gente vê aí um movimento de transformação digital bastante grande, as organizações indo cada vez mais para redes sociais, expondo cada vez mais os seus produtos, enfim, para ajudar no crescimento. E a inovação de produtos e de negócios. Bom, então aqui tem uma série de objetivos empresariais que estão relacionados, se esses objetivos foram alcançados, a estratégia que foi bolada para a empresa,
ela tem chance maior de ser alcançada, muito provavelmente vai ser alcançada. Agora, um aspecto fundamental no fator de design, do sistema de governança, é o perfil de risco, a quantidade de riscos desenvolvidos na organização, principalmente os riscos relacionados à informação e à tecnologia da informação. E o que é o perfil de risco? O perfil de risco é quando você olha o risco como um todo, o conjunto de riscos como um todo. Aí você analisa se um risco ajuda um outro risco, onde a soma dos dois pode ser muito maior, ou se um risco atenua um outro risco, e aí a soma dos dois podem ser menor. Então, esse perfil de risco está mostrando para a gente basicamente a exposição total de risco da nossa organização. E ali ele vai identificar o tipo de risco que é mais relacionado à tecnologia da informação, no qual a empresa está exposta e indica quais áreas a gente vai ser mais vulnerável e quais áreas, inclusive, a gente pode ultrapassar o apetite a risco. E o que é o apetite a risco? É quanto de risco as pessoas estão dispostas a correr. Por exemplo, se você investe na bolsa de valores, você tem um grau de risco, um apetite a risco que está aqui, se comparado com uma pessoa que só coloca o dinheiro na caderneta de poupança. Estando você e seu colega na bolsa de valores, você compra somente as ações das empresas mais tradicionais, melhor qualificadas. Então, seu apetite a risco está aqui. Já o seu amigo aposta em opções. O apetite a risco dele é muito maior que o seu, porque as opções podem virar pó. Então, o apetite a risco é quanto as pessoas, as partes interessadas, os diretores, presidente, conselho de administração, ou seja, a empresa está disposta a assumir. E não é somente estar disposto a assumir, é ter cacife para bancar, é ter dinheiro para bancar. A gente vê ali o Google investindo nisso, investindo naquilo, Elon Musk investindo nisso, investindo naquilo, investindo em foguete. Ele está com bastante apetite a risco e está com dinheiro para fazer aposta. E as categorias são enumeradas conforme essa tabela. O COBIT já trouxe uma tabelinha para a gente categorizar os riscos. Então, essa tabela de perfil de riscos que ele chama aqui para a gente traz essas categorias. 1. Tomada de decisão de investimento em TI, definição e manutenção de portfólio. O que significa isso? Tomou uma decisão de investimento e não deu errado. Então, é um risco de decisão em fazer isso ou fazer aquilo e que a estratégia de TI não funcionou. Gerenciamento do ciclo de vida de programas e projetos. Os próprios programas e os próprios projetos, eles têm risco por si só. Então, a partir do momento que você lança um projeto, você está trazendo riscos para a organização. Custos e supervisão da tecnologia de informação, conhecimento, habilidades e o comportamento da tecnologia de informação perante a organização, perante o próprio risco, perante as atividades. Será que a TI é proativa ou a TI é reativa? Qual é o comportamento da TI em relação aos diversos cenários? Isso pode trazer riscos ou não. Se você tem uma TI que é muito arrojada, muito inovadora, significa que está se expondo a mais riscos. Arquitetura corporativa, arquitetura de tecnologia de informação, incidentes operacionais, incidentes da infraestrutura de TI, ações não autorizadas, como alguém entrando num sistema, ele não tem autorização para entrar naquele sistema, isso é um risco. Ou troca de senha, emprestar a senha, uma pessoa empresta a senha para outra para que a outra possa entrar no sistema, isso é um risco tremendo. No banco que eu trabalhei, por exemplo, era proibidíssimo todo e qualquer compartilhamento de senha. Era causa de demissão, justa causa. Nunca aconteceu, pelo menos na época que eu trabalhei lá, mas eles sempre enfatizavam, né? Eles tinham diversas ações lá de proteção de dados, de segurança de informação. Existia a Semana da Segurança de Informação, onde todo ano, uma semana inteira, tinha diversos eventos, palestras, cursos
sobre segurança da informação. Problemas de adoção ou uso de um software. Será que as pessoas sabem usar corretamente todos os softwares que estão na organização? Porque um uso indevido vai trazer riscos. Um uso mal feito também vai trazer riscos. Incidentes com hardware, falhas de software, então diversas classificações aí de categorias de risco. Ataques lógicos, como hackers, malwares, incidentes de terceiros, incidentes com fornecedores, descumprimento de alguma regra, alguma política, alguma norma, que pode ser interna ou externa, sempre vai ter risco associado. Questões geopolíticas. Nas questões geopolíticas a gente enfrenta a todo momento e agora a gente já vê aí guerras acontecendo a todo momento, enfim, situação terrível. Ação da indústria, pode ser que a própria indústria cometa ou faça algumas ações que coloque a sua empresa em risco. Atos da natureza, e hoje a gente está tendo muita ação da natureza que está colocando muita vida em risco, muitas pessoas em risco e as próprias organizações. Calor excessivo, chuvas excessivas, tempestades excessivas. Agora a gente tem visto diversos incidentes de furacões, tufões no sul, coisa que a gente nunca ouvia no nosso país, a gente está ouvindo agora aqui no Brasil. Então, essas ações da natureza podem acontecer exatamente onde sua empresa está. Inovação de base tecnológica, questões ambientais, gerenciamento dos dados, gerenciamento de informação, que é muito comum hoje em dia também, perda de dados, roubo de dados, sequestro de dados feitos por ações de hackers, enfim. Na próxima aula, a gente vai falar sobre problemas relacionados à tecnologia de informação, que também são fatores que vão influenciar o design do seu sistema de governança. Ok? Então, até a próxima aula e um grande abraço.